que isso é imprescindível entre as pessoas. É a convivência, é o social, é falar e ser ouvido. E destrava também e nos faz cumprir um mandamento que lá na época de Gênesis aconteceu, né? Que foi uma percepção do nosso Deus. E quando Deus ele fez Adão e disse o quê? Não é bom que o homem esteja. Então nosso Deus é um Deus de relacionamento. E sem perdão nós iremos nos relacionar? Sim ou não? Pronto, nós estamos chegando exatamente onde o Espírito Santo de Deus quer tocar no nosso coração. Nós somos falhos, né? Somos dependentes de Deus, dependentes do Espírito Santo. Somos seres humanos, por isso nós pecamos. Nós não estamos na escravidão do pecado. Nós estamos escravizados pelo pecado. Mas por ser seres humanos, em construção e caminhando para a salvação, né? Em construção de santificação, então nós falhamos sim, nós erramos sim. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus é o que? Fiel e justo para perdoar de todos os pecados. E Ele nos perdoa de todos os pecados. Irmãos, eu comecei no Evangelho muito novinho. Não nasci no Evangelho, mas cresci nele. Os meus pais eram muito unidos, porém, meu pai tinha um vício terrível, que era a bebida. Meu pai era alcoólatra. 13 irmãos, 14 comigo, família grande, casa grande, mas faltava o mais importante na família, que era a presença de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus. Então, aos 7 anos de idade, exatamente aos 7 anos de idade, uma pessoa usada por Deus, instrumento de Deus, uma vizinha falou de Jesus para o meu pai. E ele ouviu a palavra e aceitou Jesus como Salvador. Então, a partir dali, meus irmãos, as coisas já começaram a mudar na minha vida. As coisas já começaram a mudar na família constituída pelo meu pai. E as coisas iriam começar a mudar pela família que hoje eu tenho constituído. Porque tudo começa no passado. Aí vem um presente e vem um futuro promissor, que é o futuro que Deus tem para todos nós. Agora cabe a nós enxergarmos, termos um olhar espiritual da coisa. E muitas vezes nós somos carnais, nós escutamos os conselhos dos ímpios. E a palavra lá em Salmos capítulo 1 fala é bem claro que nós não devemos andar segundo os conselhos dos ímpios. E muitas vezes nós, servos de Deus, e muitos anos às vezes no Evangelho, nós não ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos os nossos próprios conselhos, nós ouvimos os conselhos dos ímpios, ouvimos às vezes conselhos de pessoas que intelectualmente são muito bons, inteligentes, letrados, mas não ouvimos o conselho do Senhor Jesus, o conselho da palavra de Deus e a voz do Espírito Santo. E isso aconteceu comigo. Aos 7 anos de idade, aceitei Jesus como Salvador, porque meu pai levou todos os irmãos para a igreja. E nós congregávamos aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, na Vasta da Gama. Quantos conhecem? Em frente ao Bom Preço, né? Que hoje é Smart. Em frente ao Bom Preço. Então nós começamos no início daquela obra, onde era uma tenda. Né? Era a igreja, tenda, e o chão era de barro, né? Terra. Nós íamos para lá, sujávamos nossos pés, mas saíamos com o nosso espírito forte, limpo, cheio do Espírito Santo de Deus. E fui crescendo ali na igreja, participando do ministério infantil, que é uma base poderosa para a igreja, e que hoje o diabo, de uma forma muito esperta e muito inteligente, tem tentado alcançar as nossas crianças, os nossos adolescentes, pelas redes sociais. E antes nós falávamos o quê? Pastor Pedro é testemunha pela idade que ele tem, ou talvez até o pai dele também, né? Dizia, meu filho está na rua, mas ele vai chegar em casa. Assim que ele chegar em casa, ele vai estar protegido. Não é isso que a gente pensava antes? Dentro da nossa casa, nossos filhos vão estar protegidos. Hoje não, meus irmãos. Hoje até dentro da nossa casa, os nossos filhos não estão protegidos, se nós não vigiarmos. Porque as redes sociais alcançam. A prostituição através da rede social alcança. E nós temos que estar vigilantes em relação a isso.
E nós, enquanto igreja, ainda não mudamos a estratégia para combater esse lado. O diabo, ele mudou a estratégia para alcançar os nossos filhos, mudou a estratégia para nos alcançar, para alcançar os adolescentes, as crianças. E nós precisamos mudar a estratégia para trazer pessoas para a igreja, para ganhar pessoas para Jesus. Muitas vezes nós ficamos focados só no domingo, onde nós saímos para evangelizar e levamos um folheto. Mas a estratégia, meu irmão e minha irmã, são em todos os lugares que nós devemos evangelizar. Você pegou um Uber, você está ali conversando com ele sobre Jesus. Não precisa ser invasivo, não. Começa a falar o que Jesus tem na sua vida. Começa a falar o que Jesus vai fazer na vida dele se ele abrir o coração. Sem dizer, olha, religião não é religião, meu irmão, eu estou te pregando. Eu estou pregando Jesus. Eu estou falando de Jesus para você, independente de religião. Eu estou falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Jesus. É isso que eu estou falando. E isso o Espírito de Deus vai entrar no coração dele e fazer morada. E faz morada mesmo. Todos nós aqui, todos nós, quando nós fomos feitos por Deus, fomos compostos na barriga da nossa mãe, gerados pelos nossos pais no mundo físico, já éramos gerados no mundo espiritual. E nós viemos, meus irmãos, com a missão, todos nós viemos com a missão aqui na terra, levar o Evangelho de Jesus, multiplicar o Evangelho de Jesus. Eu digo mais a vocês, cada um de nós temos uma missão específica a cumprir. Aí muitas vezes nós dizemos o quê? A missão específica é do pastor Amorim, Pedro Amorim. A missão específica foi no passado de James Weger, que enchia os estádios. A missão específica é do coreano Poyoshun, que é a maior igreja do mundo. Poyoshun. A missão específica são dos pastores, são dos evangelistas. Não, todos nós temos uma missão específica. Nem que seja ganhar nossa família para Jesus. Mas nós temos essa missão específica. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você se coloca diante de Deus e começa a fazer a vontade dele e cumprir essa palavra, com certeza, meu irmão, Deus vai te usar. Como ele me usou e continua me usando desde criança, onde eu passei todo o período de criança, passei pelo ministério de adolescência, passei pelo ministério de jovem, né? Não significa dizer que eu não sou jovem, estou jovem ainda. Então a gente passou por tudo isso. E os meus dois irmãos hoje são pastores, é pastor Valtesse e pastor Paulo Sérgio. Todos os dois da igreja do Evangelho Quadrangular, né, estão ministrando lá em Capu. E eu estou como diácono da igreja Comunidade da Graça hoje. Tive que mudar de igreja, não por nenhum tipo de problema, nenhum tipo de escândalo, por questão de logística mesmo, e por uma questão que fui abençoado pelos meus pastores. Né? E hoje estou aqui para contar esse testemunho para vocês. E aos 16 anos, aí que tudo aconteceu. Eu tinha 16 anos, estava firme com Cristo, mas bateu aquela curiosidade, isso é para você, meu jovem, aquela curiosidade de conhecer o mundão, né? Cresceu no Evangelho, aí bate aquela curiosidade, porque via os colegas da escola em lugares, naquela alegria, né? Que é uma alegria que é tipo fumaça, onde o vento bate, dissipa, aquela coisa toda, eu vou conhecer. E comecei paulatinamente desviar do Evangelho. Sabe, irmãos, você não desvia de uma hora para outra não, viu? Sabe como é que você desvia do Evangelho? Primeiro você deixa de priorizar as coisas de Deus. Você começa a priorizar as coisas do mundo. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que fazer a faculdade, que você tem que trabalhar, que você não tem que fazer o melhor e buscar o melhor para a sua vida financeira. Eu estou falando de prioridades. Prioridades. O que é prioridade? Prioridade é aquilo que você tem que fazer primeiro. É aquilo que te sustenta. É a coluna da casa. Tem engenheiro aqui, tem pedreiro, tem mestre de obra. O que é que sustenta a casa? É a coluna, é a base. Então você é a casa de Deus. Você tem que ser sustentado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus e pela oração. Então é isso que faz desviar. E aí você começa a não ler a palavra mais, vou deixar para depois.
Dia de domingo, eu estou muito cansado. Eu trabalhei a semana inteira, estudei a semana inteira, estou cansado. Não vou para a igreja hoje não. Irmãos, isso é um erro, é um pecado capital. Porque o seu corpo jamais vai querer estar na presença de Deus, a sua carne. Mas você tem que buscar força onde você não tem, que é do Espírito Santo de Deus. Eu estou com sono, estou cansado, estou com dor de cabeça, mas eu vou para a igreja. E quando você chega na igreja, tudo isso passa. A dor de cabeça vai embora, o cansaço vai embora, e Deus começa a fazer a obra. E é nesse dia que a sua porção dobrada você recebe. Porque você abriu mão daquilo que era carne e de uma decisão, você tomou uma decisão. Nosso Deus é poderoso. Ele poderia dizer: não, eu quero que você vá e acabou, você vai ser meu escravo. Mas o nosso Deus deixa nós decidirmos. E a nossa vida é uma decisão, meu irmão. Se você decidir ter um filho, mesmo estéril, e colocar diante de Deus como Sara colocou, você vai ter. Amém? Se você decidir ter seu emprego, eu estou desempregado, e você não tem, você vai ter, que Deus vai te dar. Então você decidiu, você está buscando. Então nunca abra mão disso. Nunca abra mão de decidir de forma correta diante do Senhor. E aí eu fui crescendo, aos 16 anos, de repente, meu irmão, desviando aqui, desviando ali, desviei de vez, caiu no mundão. Mas o Espírito Santo de Deus dizia assim: ó, aqui não é seu lugar. Era o tempo todo. Eu ia para um pagode, o Espírito Santo disse: aqui não é seu lugar. Eu arranjava uma namorada, essa não é para você. E sempre falando. Aí chegou a hora que os irmãos que sempre nos amou da igreja evangélica quadrangular foram na minha casa. O pastor que é pastor visita as ovelhas. E foram, conversaram comigo. De repente, os outros dois irmãos também, que hoje são pastores, desviaram. Um ficou desviado 3 meses, outros 6 meses. E eu fiquei 3 anos. Dos 16 aos 19 anos de idade. E Deus usava fulano, ciclano, beltrano. Deus usava pedra, Deus usava mula, Deus usava tudo. E eu lá duro, decidi ficar no mundo. Decisão. Porque há caminho para o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Está ali no meio da galera bebendo, brincando, dando risada. Não parece uma coisa boa? Não parece que a felicidade está ali naquele lugar? Mas não é. O seu fim não é o melhor. Pode ser uma morte espiritual, com certeza que vai ser. E pode ser também uma morte física. Porque o diabo sabe a potência que nós somos na presença de Deus. O diabo sabe disso. O diabo sabe quando você desvia do Evangelho. Se você voltar para o Evangelho, você vai voltar mais forte e vai ganhar mais pessoas para Jesus. Então ele sabe, ele conhece. Então qual é a estratégia do diabo? Tirar da face da terra. Aí ele pensa assim: poxa, quando eu tentar tirar da face da terra essa pessoa que vai ganhar mais almas para Jesus, ele pode até ali suspirando, na hora de morrer, ele pede perdão, Jesus vai perdoar, vai ser salvo. Mas ele já causou um estrago grande, porque você é uma potência da mão de Deus. Através de você pode ganhar seu filho. Através de você vai ganhar. Você vai ganhar seu esposo. Você vai ganhar sua esposa. Você vai ganhar seu colega de faculdade. Você vai ganhar seu colega de trabalho. Você vai ganhar o mundo para Jesus. Ele sabe disso. O diabo sabe disso. Que todos nós temos um propósito diante de Deus. E ele vai tentar fazer de tudo para tirar a sua vida. Isso aconteceu comigo. Um belo dia, eu sempre fui empreendedor, inclusive sou formado em administração de empresas. Foi a faculdade que se eu quero fazer administração de empresas, fiz, cursei, devo fazer pós-graduação, em nome de Jesus. Sempre fui empreendedor, sempre cuidei dos negócios da minha família. Aos 13 anos de idade, eu já estava na frente de um negócio, 13, 14 anos de idade, e dava conta, comprava, vendia, tinha lucro. Dizia: aqui meu pai, aqui está o lucro, vamos seguir. Então sempre tive esse espírito empreendedor para a glória de Deus. E aí eu estava, dia 31 de dezembro, último dia do ano de 1990, estava lá naquela expectativa, pensando na noite, porque a noite ia ter uma festa no romper do ano, onde as pessoas, os meus amigos, iriam estar presentes, e nós tínhamos que fazer uma vaquinha, como todos os jovens fazem, né?
Inclusive ontem eu estava no mercado e vi um monte de jovens fazendo uma vaquinha para comprar cerveja. Naquela empolgação, e haja cerveja, aquela coisa para ele. Eu também já fui assim. E o diabo está olhando para os jovens e dizendo, ó, essa galera é muito forte, vou prender eles aqui. Eles sabem que o jovem é forte. Nós somos fortes. E de repente, meu irmão, tive que fazer essa vaquinha, essa contribuição para a festa da noite. E essa festa seria na casa do meu irmão biológico, que não era cristão. E fizemos uma vaquinha, quando deu mais ou menos 8 horas da noite, eu já estava em casa, aí comecei a me arrumar, já estava bebendo, aquela coisa toda, com aquela festa toda. 15 para meia-noite, eu não estava pronto ainda para estar na festa. Eu estava na introdução da festa, ainda naquela expectativa. E quando eu fui tomar banho, eu disse, olha, eu vou logo tomar banho, porque eu não quero romper o ano sujo, porque quem rompe o ano sujo faz competição. No ano posterior vira mendigo. E eu não quero virar mendigo. Era brincadeira, né? Pronto. Rompemos o ano, com namorada, com todo mundo, aquela coisa. De repente, quando deu 2 horas da manhã, eu saí da festa para visitar uma pessoa, uma amiga minha. Quando eu voltei às 6 horas, eu fiquei sabendo que meu irmão tinha discutido com um colega nosso, um amigo, colega de futebol, que não foi convidado para a festa, mas foi muito bem aceito naquele local, e muito bem recebido por minha família, graças a Deus, sempre recebeu tudo bem. Mas o cara estava bebendo e começou a brigar, e começou a querer fazer um monte de coisa errada. Meu irmão brigou com ele, e ele sacou uma arma, só que não atirou no meu irmão. Quando ele sacou para atirar, os amigos tomou a frente, e aquela coisa, e acabou a moda. E eu parei e disse, poxa, não era para ter acontecido isso. Porque nós somos amigos, fazemos parte de uma comunidade, e um querendo um bem para o outro. E o cidadão disse o seguinte, que iria voltar para vingar, que meu irmão tinha agredido ele. E ele é policial militar, estava lá exatamente. E eu sentei na escada, ouvi todo o relato do meu primo, era 6 horas da manhã que eu tinha voltado da farra, e disse, poxa Senhor, como é que pode um negócio desse? Isso não era para ter acontecido. Tentamos evitar de todas as formas, aconteceu, mas tudo bem. E eu, de cabeça baixa, quando eu levantei a cabeça, veio um cidadão, amigo desse policial, na frente, tentando entrar, invadir a casa do meu irmão. Meu irmão já tinha visto, pegou uma arma branca, e o cidadão veio atrás do policial, armado, com a arma na mão. E eu fiquei na frente dele, calma, ainda falei assim, calma, a gente chamava ele de parente, e nós jogávamos bola juntos. Calma, parente, calma, não foi que houve. Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Meu amigo tinha calma. Só pedia calma a ele. E ele, muito agoniado, me empurrou. Eu desci a escada, rolando, porque eu caí. Eu levantei para falar e ele deu um disparo. E esse tiro pegou no meu peito direito. Ou seja, eu estava ali para evitar que acontecesse uma tragédia, até mesmo com o cidadão que estava lá. Porque minha família é muito grande. E com todo aquele barulho, a família já tinha acordado, ia ter um problema grande. Mas esse problema aconteceu justamente comigo. Aí os irmãos perguntam, poxa, com você, um cara tranquilo, que não brigava com ninguém, que só fazia o bem. Mas Deus permitiu, meu irmão, e minha irmã, que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque Ele me ama, porque Ele nos ama. E quando nós não voltamos para a presença de Deus, pelo amor, nós voltamos pela... Mas o importante é voltar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? O importante é não perder a salvação. Isso é que é importante. Tomei esse tiro e nem percebi, meus irmãos, que estava avaliado. Nem percebi que estava avaliado. Você vê como Deus faz. E aí eu corri, saí do raio, da mira da arma, e corri. Quando eu corri mais ou menos uns 50, 100 metros, para me livrar daquela situação, eu percebi que tinha mais, eu olhei para o peito direito, uma camisa muito bonita que eu tinha comprado, uma camisa muito bonita, de viscosa, e vi aquela camisa furada no peito direito, e hoje eu tenho uma cicatriz enorme aqui, tipo um V, bem grande, e vi que estava baleado. E aí os parentes, os colegas me procuraram, me encontraram, me colocaram no carro,
Isso, a família toda preocupada. O cidadão que tinha cometido essa tentativa de homicídio fugiu. Né? Amigos que também fazem parte da polícia militar. Eu não sou policial, sou de saúde. Mas foi atrás dele para tentar pegar, para prender, alguma coisa assim. E não conseguiu, graças a Deus, porque se conseguisse, talvez ele estivesse vivo. E fui levado para o hospital, me deram socorro. E passando em frente à igreja do Evangelho Quadrangular, né? Estava indo para o HGF, eu saí da Avenida ACM e falei com Deus, Senhor, falei lágrimas, né? A visão já estava já turva, estava morrendo. Eu disse, Senhor, te peço perdão de todas as minhas falhas, de todos os pecados que cometi. Eu desviei do Evangelho do Senhor, te peço perdão. Todos os pecados, por atos, gestos e pensamentos. E alguns pecados eu disse o nome, porque a gente tem que dizer o nome do pecado, irmãos. Você pedir perdão ao Senhor, não diga ao Senhor, me perdoe de forma genérica. Não, Senhor, eu estou te pedindo perdão, porque eu não perdoei o meu irmão. Eu não perdoei o meu irmão, Senhor, eu te peço perdão. E a partir de agora, eu vou mudar, eu vou perdoar. Nós temos que falar o nome do perdão. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu ofendi o meu pastor. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu fui rebelde com o meu pastor. Fui rebelde com o meu discipulador. Fui rebelde com o meu irmão. Tem que dizer o nome do pecado. O pecado tem que dizer o nome. E aí, minha irmã, minha irmã, pedi perdão ao Senhor. Te peço perdão. Na frente da igreja. Quando eu cheguei no HGE, Deus já tinha preparado tudo. Tudo. Nesse dia tinha mais de 30 pessoas baleadas, meus irmãos. Muita gente. E Deus já tinha preparado o médico. Estava lá me esperando. Médico esse que era conhecido da minha família. Eu tenho um irmão que é ex-jogador de futebol, aqui não vou citar o nome. E o médico do clube estava lá. E ele ligou, o médico do clube me atendeu e eu fui logo para o centro cirúrgico. E quando eu cheguei no centro cirúrgico, já perdendo, já morrendo, o médico tem que cortar logo porque ele está tendo hemorragia interna. 10 minutos que eu chegasse atrasado lá, eu morria, estava morto. 10 minutos. E aí me colocaram no centro cirúrgico, sei que eu deitei um monte de lâmpada no meu olho, né? Aquelas lâmpadas assim, eu só olhando, fiquei nervoso e já estava perdendo já, e me deram assim uma anestesia, eu apaguei. Quando eu apaguei essa cirurgia, ela começou 7h30 da manhã e terminou às 19 horas e 30 minutos. Foram 12 horas de cirurgia. 12 horas. E quando terminou a cirurgia, me deixaram lá de molho, esperando a anestesia ter efeito. Quando teve efeito a anestesia, meus irmãos, eu olhei para cima assim, vi aquelas lâmpadas de todo o céu. Eu digo, sinceramente, eu pensava que estava lá na glória. Isso era fé. Porque se eu pedir perdão dos meus pecados, o Senhor me perdoa. O meu pensamento era esse. Aí bem distante eu olhei para o lado, vi os meus parentes, a minha mãe lá chorando, o meu pai chorando, descendo os passos. Eu tinha um vidro que separava, dando glória a Deus pela minha vida, porque eu estava vivo. Depois, fui submetido a outras cirurgias também, para tirar o projétil. Outra cirurgia, 3 cirurgias, fiz mais 2 cirurgias. Surgiu um corpo estranho no lugar que entrou o projeto e foi outra cirurgia também. E tive visitas de várias autoridades, da Polícia Militar, foram na minha casa, para pegar testemunho, tudo direitinho. O cidadão que me deu o tiro estava preso, fui preso, estava 6 meses preso, e ele ia ser expulso da Polícia Militar. Marcaram o dia do julgamento, Tribunal da Polícia Militar dos Barris. Não sei se ainda está lá. E eu fui. Só que antes de ir, Deus falou ao meu coração. E disse para mim: você tem que perdoar. Aleluia! Pense. Você tem que perdoar. Eu disse: não vou perdoar. Ele tentou tirar a minha vida. E Deus falou de novo: você tem que perdoar. E aí eu abri a palavra. Espírito de Deus abre a palavra. Eu abri de forma, para mim, de forma aleatória, mas para Deus não foi. Está lá escrito:
escrito em Mateus. Esse é o versículo da minha vida, é o versículo que marcou o meu coração. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E aí? Pensem, me ajoelhei diante do Senhor, chorei a manhã inteira, e às 14 horas eu estava lá. O tribunal já estava pronto. Os promotores de justiça, o juiz, o advogado dele de defesa, uma plateia que estava atrás, estudantes de direito, e meus familiares também estavam presentes. De repente, ele entrou algemado, o réu, entrou algemado, e olha que eu já tinha tido propostas de autoridades da Polícia Militar, inclusive um professor meu de Direito e Legislação, gente grande dentro da Polícia Militar, que falou para mim: esse tipo de gente a gente não quer dentro da polícia não, a gente vai exterminar. Eu disse: não faça isso, não faça isso. E aí começou, o juiz leu toda a sentença, ou toda a história, todo o processo, e perguntou: senhor Paulo Roberto Cerqueira, foi exatamente isso que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu. Excelência, eu posso me pronunciar? Pode. E eu comecei a falar com ele. Abri a Bíblia, fui com a Bíblia na mão e falei para todos. E li essa palavra aqui. Eu disse para ele: Deus mandou eu perdoar. Aí o promotor de justiça: não, você pode perdoar para Deus, mas Deus colocou no mundo a justiça dos homens. E ele cometeu, ele quase tirava a sua vida, você como um rapaz de bem. Foi uma tentativa de homicídio. E isso é reclusão de 2 anos. Eu disse: excelência, eu posso falar? Ele: pode falar sim. Posso perdoar? Ele diz: a única pessoa aqui, seu Paulo, que pode retirar toda a culpa e acabar com esse processo aqui, é o senhor enquanto vítima. Ninguém mais. É o senhor enquanto vítima. Aí ele começou a chorar. O réu começou a chorar. Ele começou a chorar. E Deus começou a fazer uma obra no coração dele. E aí eu disse para o juiz: eu disse: eu estou retirando tudo e perdoo ele em nome de Jesus. Ele está perdoado. Ele levantou, começou a chorar. Eu fui lá, dei um abraço nele, que eu te perdoo em nome de Jesus. A esposa dele, que estava na plateia, no auditório, começou a chorar. A família começou a vibrar. Então foi aquela coisa que foi um mover do Espírito Santo ali naquele local. Mas, irmãos, eu não pude ficar no lugar, porque tinham pessoas ali, principalmente familiares meus, que não entenderam o projeto de Deus naquele momento. Não entenderam. Queriam que eu o acusasse. Mas se nós perdoamos verdadeiramente, tem que ser um perdão em todos os sentidos. Não adianta você dizer que perdoa e depois você ficar com o coração com mágoa, você não querer ver aquela pessoa mais. Digo uma coisa para vocês, meus irmãos: esse é determinada situação que nós temos que perdoar, e pelo caráter daquela pessoa, você não deve estar com ela em determinada situação, porque é um caráter que ainda não foi transformado por Jesus. Mas o seu coração tem que estar com o coração limpo, porque você perdoou. Talvez você não tenha mais aquele relacionamento que você tem, porque a confiança em determinado momento foi quebrada. Mas o seu coração tem que estar o coração aberto para perdoar. E quer ver você provar que verdadeiramente você perdoou? Quando você tem que decidir sobre a vida daquela pessoa. Quando você tem que decidir o bem ou o mal para aquela pessoa. Aí você vai provar que você perdoou. Aí você vai provar que realmente seu coração está limpo. Agora, por ser carne, ser homem,
o diabo vai colocar na sua mente: faça o pior. Não absorva essa pessoa. Prejudique mesmo. Você pode fazer isso. Ele vai dizer isso para você. Aí você vai dizer: eu sou servo de Deus. Sou homem e mulher de Deus. Então eu estou perdoando. Então, se seu esposo fez algo que você se aborreceu, algo que você foi terrível, te desmoralizou, te traiu, meu irmão, minha irmã, o seu marido também fez isso com você, sua esposa, independente de qualquer coisa, perdoe. Porque se você não perdoa, você fica preso. Nada dá certo. Então perdoe, abra seu coração para perdoar. Como é que nós podemos abrir a nossa boca e dizer que nós somos cristãos, somos um povo santo, um povo separado, se nós não perdoamos o nosso próximo? E é muito injusto. Deus, o Senhor de Deus, mandou Jesus para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, para que não viéssemos ser condenados, e nós não perdoamos o nosso irmão, nós não perdoamos o nosso próximo, nós não perdoamos as pessoas que estão conosco. Dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares, nós não conseguimos perdoar o nosso filho, nós não conseguimos perdoar os nossos pais, nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos biológicos. Então nós precisamos exercitar o perdão. E tenho uma boa notícia para vocês. O perdão não é um sentimento. O perdão é um mandamento. Vocês obedecem essa palavra? Quem obedece a palavra de Deus aqui? Levante a mão. Você obedece? Levante sua mão. Você obedece a palavra de Deus? Como eu se esforço para obedecer? Então, a palavra diz que o perdão é um mandamento. E nós temos que perdoar. E exercício, você está com dificuldade para perdoar, perdoe. Mesmo não sentindo no seu coração de perdoar, abra a sua boca de te perdoe em nome de Jesus. Porque a partir desse momento o Espírito Santo vai começar a fazer uma obra na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, esse é o meu testemunho para não alongar muito. E dizer uma coisa para vocês: não perca a oportunidade de perdoar e de pedir perdão. Deus abençoe grandemente. Desculpa, só para concluir. E a família desse rapaz que me deu um tiro, estão todos na presença de Deus. Aceitaram Jesus depois desse episódio. E eu, depois disso, Deus tinha me abençoado muito. O meu filho, com apenas 19 anos, passou no concurso federal para oficial da Marinha Mercante. Sabe o que é isso, minha irmã e meu irmão? É fruto do perdão. É Deus abrindo as portas. Comece a perdoar para Deus abrir as portas em todos os sentidos na sua vida. Deus abençoe.